Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Hoje, quinta-feira, 14 de outubro. Siga-nos nas nossas redes sociais e também acesse o nosso portal guará.com. Acompanhe ao vivo a nossa programação. Veja os destaques de hoje. Paralisação de funcionários da Autoviária Matos causa tensão entre Sindicato dos Rodoviários e Sindicato das Empresas de Transporte. Câmara de Vereadores deve entrar nessa discussão. Governador Flávio Dino realiza a cerimônia de posse de novos secretários e presidente da Gasmar. A Assembleia Legislativa do Maranhão retoma as atividades no interior, com diálogos com os municípios. Porto do Itaqui batendo recorde na movimentação de cargas e ascendendo no cenário nacional. Sucesso na vacinação contra o coronavírus. Não diminui a necessidade de seguir com protocolos sanitários. E ainda, 30 anos da visita do Papa ao Estado, lembranças dos fiéis da Igreja Católica. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. A edição desta quinta-feira vem pontuando a situação dos rodoviários. Funcionários de uma empresa resolveram cruzar os braços desde a manhã de hoje. Os trabalhadores da Autoviária Matos paralisaram as atividades. Motoristas e cobradores estão com salários atrasados e, segundo o Sindicato dos Rodoviários do Maranhão, a classe trabalhadora só vai retomar as atividades quando os representantes da empresa regularizarem os salários. Vários trabalhadores estão com as contas atrasadas. Nenhum representante da empresa emitiu nota sobre esta situação. Bom, e hoje à tarde houve uma reunião entre o Sindicato dos Rodoviários e representantes do SET, o Sindicato das Empresas de Transporte de Ônibus. Após longas discussões, o SET informou que não foram notificados sobre a decisão de greve destes funcionários e somente após a notificação o SET vai se manifestar sobre a paralisação e buscar uma solução pela falta de pagamento por parte da empresa Autoviária Matos. Ainda seguindo com esta informação sobre a greve geral dos trabalhadores do transporte coletivo, foi anunciada aí para o dia 21 de outubro, o SET anunciou que vai ingressar na Justiça pedindo a suspensão dessa paralisação. Na semana passada, houve reunião entre as partes envolvidas, funcionários e patrões, para discutir as cláusulas da Convenção de Trabalho, que não chegaram a um acordo. Diante das solicitações feitas pelos trabalhadores, há indícios de que aconteça um reajuste no valor da tarifa. Por enquanto, são especulações, que ainda depende aí de debates, até mesmo com a Câmara Municipal de Vereadores, que já se pontuou, e a gestão da Prefeitura Municipal de São Luís. Bom, este assunto começa a ganhar uma discussão também dentro desse cenário da política. Temos aqui Marcos Saldanha conosco. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo Reis. Mais uma vez, greve dos rodoviários. Pode ser que isso seja uma barganha aí para poder forçar uma confusão na área da política, um entendimento entre possibilidades de vereadores, tanto os empresários, tanto envolvendo também a Prefeitura Municipal? Pois é, Hugo, já faz tempo que essa polêmica existe, já faz tempo que esse problema segue aí para a população e que até então não consegue ser resolvido. Eu acho importante a gente considerar algumas questões no que diz respeito à pauta política dessa discussão. É importante a gente considerar que o serviço de transporte público, a partir do momento que ele está na mão de empresários, grupos empresariais, eles visam automaticamente o lucro. Essa é a natureza da empresa privada. E há algum tempo a gente vê o próprio SET, o Sindicato das Empresas de Transporte, dizendo que o lucro não tem sido suficiente, que não está valendo a pena e que as empresas correm o risco de fechar. Então a gente vê muitas vezes uma manobra feita pelos empresários, fazendo com que os trabalhadores parem os seus trabalhos para tentar barganhar exatamente o aumento de passagem. Toda vez que o empresário tenta aumentar o preço da tarifa, ele joga para o consumidor que o serviço não é feito porque não recebe o subsídio necessário e o apoio necessário. Eu acho importante a gente passar para além da discussão de privatização ou estatização, a gente pensar que alguns serviços
são essenciais. O transporte público é essencial. Se a gente pensar o transporte público de Londres, por exemplo, uma cidade extremamente liberal e capitalista, ele é totalmente 100% gratuito no que diz respeito à questão de metrô e ônibus e trem, por exemplo. Isso porque o sistema de transporte ele não dá lucro, ou para ele dar lucro, a tarifa precisa ser muito alta e o serviço precisa ser ruim. É verdade que os empresários sempre reclamam que as cidades não têm boas condições de trafegabilidade e que amargam prejuízos por conta disso, e também em relação à questão da gratuidade, que é um direito das pessoas, que muitas vezes se fala que são burlados os sistemas. Várias medidas já foram feitas, vários projetos na câmaras municipais, vários termos de ajustamento de conduta, e a gente não consegue avançar nesse sentido. Por isso, mesmo tendo a questão da renovação lá das concessões, das linhas de ônibus, eu acho que é hora da gente amadurecer esse debate e pensar um pouco melhor. Até quando a gente vai conseguir conviver com um transporte público que não é de qualidade e que o preço, até então, não seja considerado um dos mais elevados, mas que não atende às necessidades da população? E até quando a gente vai ter que ouvir empresário dizendo que o lucro não está sendo o suficiente? A equação precisa ser refeita para que a gente possa ter ônibus e serviço com qualidade e a população satisfeita. Bom, a gente sai dessa situação municipal e vamos para a estadual. Hoje o governador Flávio Dino deu posse a alguns gestores que já fazem parte da equipe, outros que chegam agora. O que chama a atenção aí, uma posição de Sebastião Madeira, que vem representando a região tocantina. Também tem um novo nome, o Luiz Henrique, substituindo um aliado de Josimar Maranhãozinho. Todas essas questões aí já vislumbrando 2022? A gente tem acompanhado, né, Hugo, e tem comentado exatamente essas movimentações que vêm acontecendo, né? São as dissidências, grupos que vão rompendo e vão se realinhando. É o caso de Sebastião Madeira, que fez um aceno contrário à oposição lá do Roberto Rocha em favor do governador Flávio Dino, e agora vai até a Gasmar, né? Então consegue aí ter um espaço maior político dentro do governo. Por outro lado, o Luiz Henrique Lula, né, foi deputado que ficou aí 100 dias aí no mandato, foi muito bem avaliado pelo governador e tem agora a possibilidade de ir para a secretaria, deixada exatamente por um ex-aliado, Josimar de Maranhãozinho, que puxou a corda muito forte e acabou rompendo e virou oposição ao governador Flávio Dino. O que a gente chama a atenção é que o Henrique esteve conversando com a gente aqui, recentemente, em Os Analistas, e pontuou exatamente o movimento que poderia acontecer. Então, na verdade, havia uma possibilidade do Luiz Henrique continuar na Assembleia Legislativa com o mandato, mas para isso teria que declinar do mandato o Inácio, o deputado Inácio do INCRA, o que não aconteceu. Como o Inácio continua no mandato, ele acabou recebendo uma secretaria que até mesmo poderia ser, de repente, do Inácio, mas que o Henrique fica à frente. Vale chamar a atenção que além desse movimento feito pela Secretaria de Agricultura, o ITERMA também vai estar mais ligado a esse grupo político aí, mais próximo do governador, que antes estava na mão do Josimar de Maranhãozinho. Então a gente vê um realinhamento de forças, tanto em grupos que vão rompendo com o governador, como grupos da própria base de apoio, como é o caso do Zé Inácio, como é o caso do Luiz Henrique, mas que vão se realinhando, que vão se reordenando. A gente pode ver aí mais movimentos como esse acontecendo aí até abril, quando o governador vai decidir se sai, se deixa aí o mandato para fazer a campanha de senador ou se segue aí empossado, né, fazendo a campanha com o cargo. Tem muita coisa para acontecer, Hugo. É só o começo. Obrigado, Saldanha. PT e PSDB contemplados aí. Muito obrigado. É isso mesmo. Vamos aguardar. Bom, e aí dando continuidade a isso que a gente estava falando agora, essa posse dos secretários, nós vamos trazer a cobertura dessa cerimônia de posse dos novos integrantes da gestão do governador Flávio Dino. São nomes de pessoas remanejadas nas pastas e outras que agregam a equipe. Mudanças estas também arquitetadas pensando nas eleições do ano que vem. Os novos secretários foram empossados em cerimônia realizada no auditório do Palácio Henrique de La Rocque. Foram chamados para assumir pastas no Executivo Estadual os seguintes nomes. Diego Galdino se desincompatibiliza da Secretaria de Governo e vai para a Casa Civil. No lugar de Diego, assume Marcela Mendes, que chefiava o gabinete da Secretaria. Ricardo Barbosa é o novo secretário de Estado de Articulação Política. Luiz Henrique Lula da Silva assume a Agricultura. Ana do Gás
retorna para a Secretaria da Mulher. E Sebastião Madeira é o novo diretor-presidente da Companhia Maranhense de Gás, a Gasmar. Para todos, independente de estar chegando, voltando ou sendo remanejado na estrutura governamental, o desafio é grande. Feliz, mais um desafio, é a terceira pasta que eu ocupo no governo, fui secretário de Cultura, secretário de Governo e agora tendo a honra de ser chefe da Casa Civil. Fruto de muito trabalho, muita dedicação e motivado mais ainda para trabalhar em prol do governo do Maranhão. O governador Flávio Dino destacou que as mudanças estão dentro da metodologia adotada pela gestão que ele vem implementando desde 2015, quando assumiu o governo. Algumas mudanças já haviam sido efetivadas e hoje estão sendo formalizadas, outras são novas, mas é fundamental registrar, sublinhar que isso não altera o rumo principal do governo, que é garantir investimentos públicos para que haja geração de oportunidades de trabalho, oportunidades para nossas empresas, como nós estamos verificando conforme recente levantamento divulgado pelo jornal Valor Econômico. O nosso estado, entre os 3 que mais investem no país, que mais cresceram investimentos, e ao lado disso, políticas sociais, ações sociais, para que nós possamos combater as injustiças, combater as desigualdades, especialmente nesse momento de grave crise nacional. Bem, hoje o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado Otelino Neto, anunciou o retorno dos encontros do Assembleia em Ação. É um programa itinerante do Parlamento Estadual que tem como objetivo aproximar cada vez mais a Casa do Povo dos municípios, da classe política e da sociedade. A retomada deve acontecer no dia 22 de outubro, na cidade de Santa Inês. Vamos retomar o Assembleia em Ação, graças a Deus agora com a pandemia sob controle, no próximo dia 22 de outubro, lá em Santa Inês, e quero convidar a todos, não só da cidade de Santa Inês, mas das cidades vizinhas, os prefeitos, vereadores, líderes de entidades da sociedade civil, para que participemos deste importante momento, onde a Assembleia Legislativa sai de São Luís e se interioriza, diminuindo a distância, se comunicando mais com a população, com a sociedade, com a classe política e colhendo informações de cada região do estado. E assim nós podermos colaborar mais com as políticas públicas que fortaleçam o Maranhão e melhorem a qualidade de vida da população. Então estão todos convidados, sexta-feira, dia 22, a partir das 8 da manhã, para a volta do Assembleia em Ação. Nós vamos ter palestras sobre o funcionamento dos legislativos municipais. Esse evento também é um evento de interlocução forte entre a Assembleia e os legislativos nos municípios. Também terá uma palestra sobre as eleições e as regras das eleições de 2022. Tivemos agora uma alteração da lei eleitoral no Brasil, que acabou de ser publicada a lei com as alterações, então é um momento importante para a atualização de informações. Além disso, nós temos um momento aberto para discussão com os presentes, onde podemos tratar de assuntos outros, além dos debatidos nas palestras. Veja, depois do intervalo, os números positivos do Porto de Itaqui, aumento no volume de cargas no setor portuário. É um instante só. Voltamos e o Porto de Itaqui superou a marca histórica da movimentação de cargas. Já foram movimentados aí 25,4 milhões de toneladas. E as projeções apontam números maiores que 28 milhões de toneladas já nesse mês de dezembro. Maranhão está no top 4, como um dos que mais cresce no Brasil, segundo a ANTAQ. No Porto do Itaqui, a movimentação de cargas é intensa. São produtos líquidos, fertilizantes, grãos e celuloses, que são exportados para várias partes do mundo. Um trabalho grandioso que vem dando bons resultados. Segundo a empresa maranhense de administração portuária, o Porto do Itaqui bateu recorde de movimentação este ano, com 25,4 milhões de toneladas, o que já supera a movimentação de cargas do ano passado, que chegou a 25,3 milhões. Segundo o presidente do Porto do Itaqui, os índices são reflexos de uma série de investimentos que foram feitos no porto nos últimos anos, além da retomada da economia que contribuiu
para esse resultado. Nós temos aí claramente uma recuperação de alguns segmentos mais importantes. Mesmo no ano passado, nós quebramos o recorde, fechamos com 25,3 milhões de toneladas, né? Um ano de incertezas, muita preocupação, mas a nossa prioridade foi exatamente a preservação da vida das pessoas, né? No caso dos trabalhadores portuários, das empresas que atuam, da nossa equipe, né? Conseguimos manter a produtividade, a movimentação, e esse ano também nos surpreendeu. A gente estava com uma projeção aí próximo de 26 milhões, né? Nós atingimos agora no dia 11 de outubro um número igual ao todo movimentado no ano 2020, ainda com aí 2 meses e meio aí para terminar o ano. Então, estamos projetando próximo a 28,5 a 29 milhões. Investimentos, né? Desde 2015, aí, desde que na gestão do governador Flávio Dino, ele deu a visão técnica para a gestão Porto do Itaqui, com a missão de atrair mais negócios, mais investimentos para o Estado. Então, a soma de investimentos com recursos próprios da empresa, da EMAP, também com recursos de investidores privados, possibilitando essa infraestrutura logística para que esses números possam ser alcançados. O resultado vem no ano que o Porto do Itaqui subiu uma posição no ranking de portos públicos brasileiros da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, chegando ao top 4 consolidado como um dos que mais cresce no país. A expectativa do Porto do Itaqui é encerrar o ano com um índice superior a 28 milhões de toneladas, 12% a mais do que foi registrado no ano passado. Para isso, a EMAP pretende focar muito na produtividade das operações. Garantir a produtividade, ou seja, a eficiência da movimentação de cargas nos berços, né? É um número que, se você comparar, por exemplo, a 2016, que era em torno de 17 milhões, nós estamos falando próximo a 29, quase 80% a mais, basicamente com a mesma infraestrutura que nós temos. O que foi feito foi inclusão de mecanização de algumas atividades, de algumas cargas, né? E outros aspectos também. Mas eu acho que é isso, a união de força da autoridade portuária pública, investidor privado, produtividade e também, obviamente, a demanda do mercado internacional. Falando sobre saúde, e requer atenção do poder público em todas as esferas. É grave o estado de saúde de uma criança de 2 anos de idade que está internada na UTI do Hospital Universitário Materno-Infantil. Ela foi diagnosticada com raiva humana. A criança foi mordida por um animal silvestre no município de Chapadinha. A situação está sendo acompanhada pela equipe médica da unidade e a criança está recebendo o tratamento recomendado pelo Ministério da Saúde. Fica aí o alerta às campanhas de vacinação que devem ser seguidas rigorosamente. Bom, vamos seguir para o intervalo. Na volta, o Jornal Araguará fala aqui sobre os 30 anos da visita do Papa à capital São Luís. A Tábua de Marés marca nesta sexta-feira, na madrugada, às 2h12, a pré-mar de 5,1 metro. Às 8h40 da manhã, a primeira baixa-mar de 1,2 metros. À tarde, 2h50, nova pré-mar de 4,8 metros. E às 21h06, a última baixa-mar de 1,5 metros. De volta aí hoje, 14 de outubro, é uma data especial para a comunidade católica de todo o Maranhão. Há 30 anos, a histórica visita do Papa João Paulo II. A produção da TV Guará foi em busca de pessoas que viveram aquele momento e até hoje carregam as lembranças do então Santo Padre. Veja na reportagem de João Carvalho, Luiz Carlos e a produção de Marçal Constantino. Foi numa manhã de segunda-feira, um 14 de outubro, que a rotina daquela São Luís do início dos anos 1990 foi alterada. Um dia importante para a cidade, um dia importante para a comunidade católica local. Sob um sol escaldante, tal qual neste 14 de outubro, 30 anos depois, o Papa João Paulo II rezou a missa em uma estrutura armada na região do Aterro do Bacanga, uma parte da cidade conhecida por ser desprestigiada, imagem que começou a mudar após um pacote de obras na área nos últimos anos. São Luís foi a segunda parada do Papa que chegou ao Brasil por Natal, onde também rezou missa e participou do encerramento do 12º Congresso Eucarístico Nacional. Na noite do dia 13,
João Paulo II já estava em terras maranhenses. Em São Luís, João Paulo II dormiu no Seminário Santo Antônio. Por recomendações dele, não gostaria de extravagâncias. Queria tudo o mais simples possível. Hoje, está isolado para visitas devido a reformas no seminário. Padre Jadson não participou da visita de João Paulo II. Naquele ano, ainda morava na sua terra natal. Somente alguns anos depois, chegou a São Luís. Quando decidiu seguir a vocação religiosa, foi morar justamente no Seminário Santo Antônio e teve a oportunidade de participar de um momento especial. Eu lembro que a homilia do Papa João Paulo II aqui, há 30 anos atrás, o Maranhão tinha um contexto totalmente diferente do que tem hoje. O campo, né, a questão agrária, a reforma agrária, o latifúndio, né, a grilagem das terras. Então, o Papa chega no momento em que o Maranhão está passando por grandes conflitos agrários. Então, a homilia do Papa destaca esses conflitos e trazendo, sobretudo, a responsabilidade para as autoridades presentes a minimizar esses conflitos. Se o padre sentiu algo diferente ao preparar o quarto onde João Paulo II ficou, o que dizer da experiência de Dona Paula, que esteve na missa de 1991 e recebeu a hóstia diretamente das mãos do Santo Papa? Foi uma experiência única e emocionante, né? Naquela época, quando ainda era muito difícil para a mulher, negro, né, estar diante da igreja, das ações da igreja, o meu pároco, Frei Mário Palone, que era da paróquia Santo Antônio de Pádua, me indicou para vir participar da missa e comungar da mão do João Paulo II, do Papa João Paulo II. Então, isso para mim foi uma oportunidade única. Eu agradeço até hoje Deus por ter me chamado, porque não tenho nenhuma dúvida que foi Deus que me enviou, Deus que me chamou. Cada pessoa que manteve contato com o Papa tem uma história muito rica para contar, mas nenhuma é igual a do Ed. Ele era só um menino que foi participar da missa presidida por João Paulo II. Em meio a tantos adultos, ele conseguiu furar a segurança do Papa e chegou até o Sumo Pontífice, de quem recebeu um abraço. Adentrando ao carro, né, o chamado Papa Móvel, ele me abraçou de forma muito humilde, peculiar e muito particular da história dele, e beijou minha cabeça dizendo: Deus te abençoe, meu filho. O agora homem que teve a chance de chegar perto de João Paulo II fala sobre as lembranças que guarda daquele momento, que durou alguns segundos, mas que ficam na eternidade. Esta bênção dada por Deus por meio daquele Papa, que tinha uma energia que a gente ainda sente hoje, e por isso, com muito merecimento, é santo. Santo pelo exemplo que ele nos dá de amar Deus sobre todas as coisas e amar o Evangelho. E amando o Evangelho, a gente está amando o próximo. Para marcar os 30 anos da passagem de João Paulo II pelo Maranhão, a Arquidiocese de São Luís preparou uma celebração que acontece na noite desta quinta-feira. A missa vai ser aqui, no Parque São João Paulo II, erguido no local onde ele rezou a missa em 1991. Uma celebração construída de aço, concreto e memórias. E ele foi o peregrino da paz, o profeta e o apóstolo da paz. Então, essas três palavras, meu modo muito particular de ver a vida de João Paulo II, define a expressão missionária de amor que foi a vida e a missão de João Paulo II. Só lembrando que neste momento está acontecendo uma missa lá na Praça São João Paulo II. Para você, uma excelente noite. A gente volta a se encontrar amanhã, 18h45. Tchau.